uma casa, isso seria estado de necessidade. Agora, como o Renato disse, se o cachorro é um instrumento do agressor, então você está diante de uma agressão, porque o cachorro foi incitado a lhe atacar. Incitado a lhe atacar. E aí, o cachorro é mero instrumento do agressor. A gente precisa sempre imaginar, isso é uma pegadinha, viu, Heloísa? Interessante, porque, veja, você pode cair na pegadinha e dizer o seguinte: não, mas não há o agressor, o cachorro não é o agressor. Não, o cachorro não é o agressor, nunca é o agressor. Uma baleia, um tubarão, nunca é o agressor. O agressor, para que gere a situação de legítima defesa... O menino não conhece essa expressão não, viu, Martorelli? Cisca, Ellen, Arthur, Caio não conhece não, o Egídio. Ciscar, né? Ciscar. Pega! É verdade. Expressões... Vamos falar aqui, incitar a agressão, né? Então, veja bem, o que é que acontece? Se você tem uma força da natureza, um animal nunca é o agressor. Para termos um agressor, que justifique a legítima defesa, então a força da natureza, o animal, é instrumento da agressão. Então, eu jogo lá o meu cachorro em cima de você e eu estou me defendendo da agressão da pessoa, não é a agressão do cachorro, não. A agressão do cachorro é meramente instrumental. Tranquilo ou não? Beleza de Creuza. Beleza de Creuza. Vamos em frente. Próxima questão. Quarta questão. Mais uma da FGV, mais uma fresquinha. Marcelo decide sair para beber com seus amigos. Depois de algumas horas ingerindo bebida alcoólica voluntariamente, então esse dado aqui é importante, bebida alcoólica voluntariamente, né? Então a gente tem a embriaguez voluntária ou a embriaguez culposa, né? Mas aqui no caso é voluntária. Depois de algumas horas ingerindo bebidas alcoólicas voluntariamente, deixa o bar e no caminho de casa resolve matar uma pessoa em situação de rua, com a qual tinha desentendimento anterior. Durante o processo, a defesa de Marcelo alega que ele não tinha condições de responder pelos seus atos, ausência de culpabilidade, pois estava completamente embriagado. Tendo como base o caso concreto, a tese da defesa de Marcelo é o quê? Gente, quais são os tipos de embriaguez que excluem a culpabilidade? 2 tipos de embriaguez excluem a culpabilidade. Quais são esses tipos de embriaguez? Um de cada vez para não evitar confusão. Bora. Existem 5 tipos de embriaguez. Bora lembrar aqui. Recordar é preciso. Existem 5 tipos de embriaguez. Pô, tio, o senhor está dizendo que tem 5 tipos de embriaguez? A essa altura eu só conheci um tipo até agora. Bom, mas tem 5 tipos de embriaguez. A embriaguez voluntária, que é o caso aqui de Marcelo, que bebeu e queria ficar bêbado. A embriaguez culposa, que é aquela embriaguez em que o indivíduo não tinha a intenção de ficar bêbado, mas foi tomando lá o licor de menta, devagarinho acabou ficando bêbado. A embriaguez pré-ordenada, que é aquela que o cara bebe com a intenção de praticar um crime, que é circunstância agravante, embriaguez pré-ordenada. Isso aumenta, não apenas não exclui a pena, mas aumenta ainda, é circunstância agravante. E os 2 últimos tipos, esse sim exclui a culpabilidade, é a embriaguez completa, determinada por causa fortuita ou força maior. Então, causa fortuita ou força maior são os 2 tipos de embriaguez que excluem a culpabilidade. Então, vamos lá. Embriaguez voluntária e embriaguez culposa. Essas 2 não fazem nenhuma diferença. Embriaguez pré-ordenada aumenta a pena na segunda fase da dosimetria. Embriaguez por causa fortuita ou força maior. Essas 2 formas de embriaguez excluem a culpabilidade. Não é o caso aqui de nenhum deles, né? Então, vamos ver qual é das alternativas aqui. Não está correta, pois a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
Ok, essa resposta estaria correta. Vamos ver as outras? Não está correta, pois a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não isenta de pena. Parei. Isenta, não é não? Essas não são as duas circunstâncias que isentam? Preciso ler mais? Não preciso mais ler, né? Parei aqui. Está correta, pois a embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, mesmo voluntária, exclui a imputabilidade. Parei também aqui. A gente sabe que só aquelas duas mencionadas na letra B excluem a culpabilidade. Não está correta, pois apenas a embriaguez voluntária é decorrente de uso de entorpecentes, drogas, exclui a imputabilidade penal. Não. A embriaguez de álcool também, se foi por causa fortuita ou força maior, também exclui a culpabilidade. Está correta, de modo que Marcelo não responderá pelo crime na medida em que tinha desentendimento anterior com a vítima, o que justifica sua conduta. Pá! Ou seja, se você tiver qualquer desentendimento com alguém, pode matar. Tome uma e vai sair para matar. Quer dizer, essa linha, essa letra E é pau, né, velho? Essa letra E não é fácil de enfrentar. Dúvidas, meus amigos? Não, tio, agora o senhor esqueceu de compartilhar a tela, eu acho. Ô, rapaz. Esqueci, foi bom que você falasse. Esqueci. Desculpa. Besteira. Ok. Entendeu ou não? Mas tá claro ou não? Tá claro. Eu tinha esquecido realmente dessa parte de embriaguez, mas foi bom revisar. Mas vamos guardar duas coisas só. Duas coisas só. Primeiro, a embriaguez que exclui a culpabilidade, porque exclui a imputabilidade, e imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Quais são os 3 elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Egídio, tem que botar isso na cabeça, velho. Tem que botar isso na cabeça. Tem um tal de um esqueminha, que todo mundo tem que ter na cabeça. Eu não estou nem aí, eu vou fazer toda a aula, eu faço esqueminha, porque é necessário e a gente precisa colocar isso na cabeça, porque é fundamental, Bora lá. Vamos. É o esquema do direito penal, velho. O esquema de direito penal é esse, mais nenhum. Botou isso na cabeça, pelo menos um gol aí para acertar. Vamos ver aqui se eu... Eita. Vamos ver, tá. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Vamos ver se esse quadro aqui vai dar certo. Vocês estão vendo o quadro aí, né? Sim, dá para ver. Vamos ver se eu consigo mexer nesse quadro aqui. Queria saber mais. Vamos ver aqui. Não. Vou para o velho PowerPoint, que esse negócio não vai dar certo para mim, não. Tenho que ter domínio sobre isso, e o domínio está me faltando agora. Vamos para o velho PowerPoint. Então, o que é que a gente tem? A primeira questão, o que é crime? Né? E aí a gente tem que guardar isso, guardar essas informações. Crime é algo que tem 3 elementos, sendo o primeiro deles o fato típico. O primeiro desses elementos é o fato típico. O fato típico, ele terá, por sua vez, 4 elementos. Esses elementos são a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade.
Então, esses seriam os 4 elementos do fato típico. A tipicidade, por sua vez, se subdivide em tipicidade formal e material. A tipicidade que é excluída pelo princípio da insignificância, é a tipicidade material, né? O princípio da insignificância tem a ver com atingir significativamente o bem jurídico protegido. Então, tipicidade material. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Bem, um outro elemento, todo fato típico é ilícito. Todo fato típico é ilícito. Outra regrinha para a gente guardar no coração. Todo fato típico é ilícito. Todo fato típico é ilícito. Então, guardamos essa informação de que todo fato típico é ilícito. Ora, eu diria que todo fato típico é ilícito, exceto, e aí a gente vai ter as exceções ou excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Então, todo fato típico é ilícito, exceto se o nosso agente estiver em uma dessas 4 situações. Se ele estiver em uma dessas 4 situações. Quais são as 4 situações? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, aqui nós temos as 4 situações em que o fato ilícito encontrará as suas excludentes de ilicitude, tá certo? Bom, teríamos então agora o terceiro elemento do crime, da teoria analítica do crime, que seria o agente culpável. O agente culpável. Agente culpável. Ora, para que um agente seja culpável, a gente possa considerar um agente culpável, necessário se faz que esse agente esteja dotado de 3 características. Esse agente necessariamente estará dotado de 3 características. Quais são as características? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Bom, esses três elementos geram a imputabilidade. Se ele não tiver, ele será chamado de inimputável. A gente lembra que a imputabilidade ela se dá por 2 critérios: critério biológico, maior de 18 anos, e biopsicológico, ser capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e portar-se de acordo com essa conduta, com essa consciência. A potencial consciência da ilicitude tem a ver com erro de proibição invencível, ou seja, não seria exigível desse indivíduo que ele soubesse da proibição daquela ilicitude, e a exigibilidade de conduta diversa, por sua vez, estará escudada em 2 situações. Coação moral ou física? E aí, pessoal? Coação moral ou coação física? Excludente de culpabilidade. Coação moral ou coação física? Um de cada vez, para não ter confusão aqui. Moral. Porque a coação física exclui o quê? Exclui a conduta, não? É. Ora, a coação física exclui a conduta, que exclui o fato típico, que exclui o crime. Então, aqui é coação moral irresistível. E obediência
A ordem manifesta, A ordem hierárquica. manifestamente legal, né? Não. Obediência à ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Né? Então, para que a conduta, se a ordem é manifestamente ilegal, não exclui a culpabilidade. Se ele deu um tiro na cabeça, o sargento diz, deu um tiro na cabeça, é uma ordem manifestamente ilegal. Se o cara obedeceu, não exclui a culpabilidade dele. Só vai excluir a culpabilidade, né, se o indivíduo estiver em coação moral irresistível ou em obediência à ordem hierárquica, né, a ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Então, veja bem, olha que coisa legal. Nós já sabemos. Agora, veja bem, Ellen, esse esquema resolve uma questão de penal. Se esse esquema não resolver pelo menos uma questão de penal, não, eu aprendi o esquema de tio Arthur e não resolvi nenhuma questão de penal. Peraí, não, tenho certeza, dou garantias. Se você compreender esses elementos, né, e tiver domínio, você vai saber onde colocar cada um desses elementos. Aqui, a gente vai dizer, isso aqui é vulgo de tipicidade, isso aqui a gente pode chamar de ilicitude ou antijuridicidade. Isso aqui a gente pode chamar também de culpabilidade. E aí, meus amigos, esse é o esqueminha da vida. Esse é o esqueminha que, se você guardar, você acerta pelo menos uma questão numa prova de penal. Depois eu vou dar um outro esqueminha. Esse esquema, tem uma aula minha, viu, Ellen? Tem uma aula minha que eu dei lá na FG, que é incrível, é incrível o esquema que eu monto lá. Eu vou mostrar aqui, viu? Pau, essa aula. Renato, vou tentar abrir aqui para... Eu amo esquemas, né? Eu amo esquemas. Vou mostrar essa aula para vocês aqui. Essa aula, deixa eu mostrar aqui a vocês. É a Medusa, Martorelli? É a Medusa. Nessa aula aqui, eu comecei com essa história do fato típico, ilícito. Aí eu vou avançar. Ver para onde é que isso vai chegar. Olha o esquema. Aí no meio da aula já vou. O que é que compõe a conduta? O que é que compõe? Aí depois eu vou dizer, se o fato é crime, merece pena. Aí eu entro em toda a teoria da pena aqui, ó. Toda a teoria da pena eu vou entrar aqui. Olha o quadro como é que vai ficando. Olha o quadro. O quadro como é que vai ficando à medida que a aula vai passando. Cara, essa é a Medusa, velho. É a Medusa. Em que do lado esquerdo do quadro, eu apresento toda a teoria do crime e do lado direito do quadro, toda a teoria da pena. Toda a teoria. Um ano de direito penal em um esquema só, em uma aula de 40 minutos. Em uma aula de 40 minutos. A Medusa é a Medusa, porque eu chamei de Medusa porque... Então, porque o negócio vai crescendo, né, velho? Vai tendo as cabeças e tal. Eu tenho uma outra aula de processo penal, viu, Ellen? Tem 25 mil visualizações, em que eu mostro um método infalível de acertar a segunda peça da OAB em penal. Um método infalível. Renato lembra disso, hein, Renato? Nas minhas aulas lá no curso? A teoria dos raios. Lembro. Já tem... A aula tem
A aula tem 20 minutos e tem 25 mil visualizações, velho. Mas bora lá. É que eu não me dedico a esse negócio, mas se eu me dedicasse, eu tinha montado aí umas aulas legais. Beleza. Dúvidas aqui nesse esquema, meus amigos? Dúvidas aqui? Saber que essas 4 figuras são excludentes de licitude, saber que essas situações aqui apontam para culpabilidade, saber se a conduta, o erro de tipo, portanto, vai tirar a tipicidade, né? Então, é saber onde é que as coisas estão, né? Onde as coisas estão. A embriaguez, aquelas 2 possibilidades de embriaguez estão aqui também, ó, retirando a imputabilidade. Tranquilo? Beleza de Creuza. Beleza de Creuza. Vamos lá. Vamos voltar à provinha. Vamos voltar à prova. Muito bem. Então, a gente já sacou aqui que não está correta, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Beleza de Creuza. Vamos para a 5ª questão. O princípio da culpabilidade tem relevância no contexto do direito penal atual, não somente por estabelecer que a culpabilidade não é um fenômeno individual, mas um fenômeno social, pois é vista em relação aos demais membros da sociedade, como também por estabelecer que não há crime sem culpabilidade. Com base nas ideias que decorrem especificamente do princípio da culpabilidade, bem como o estrito estudo técnico jurídico, assinale a alternativa correta. Primeiro, o que é culpabilidade? Tem um conceito, né, de culpabilidade que eu me lembro que Renato sempre falava. A culpabilidade seria o grau de reprovação social que, né, é atribuída a uma determinada conduta. A culpabilidade seria o grau de reprovação social que é atribuída a determinada conduta. Então, vamos ver aqui as alternativas. Assinar a alternativa correta. A culpabilidade é a medida da antijuridicidade. Antijuridicidade, a gente já viu, né? Ilicitude tem a ver com aquelas situações que estão apontadas pelo fato típico e excluem a ilicitude, aquelas 4 situações que a gente já viu. A responsabilidade subjetiva é afastada no direito penal. Ora, o que tem no direito penal é responsabilidade subjetiva, ou seja, só vai responder aquele indivíduo que tem a intenção de praticar uma... O que é realidade subjetiva? Responsabilidade subjetiva é a responsabilidade do sujeito. O que é afastado do direito penal é a responsabilidade objetiva, ou seja, que é aquela responsabilidade... E aí, hein? E aí, vale a pena lembrar de direito administrativo, né? Qual é a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Quem lembra? A subjetiva leva em consideração o dolo, né? A intenção do agente. A responsabilidade objetiva, mesmo independente da intenção do agente, ele responderá, né? Independentemente de dolo, a pessoa responde. No caso, é o que acontece com o Estado, né? O Estado tem responsabilidade objetiva por um dano causado ao cidadão, né? Não precisa demonstrar que havia dolo. O que precisa demonstrar é que a responsabilidade do Estado impedia que aquele resultado acontecesse. Então, nós, no direito penal, trabalhamos com responsabilidade subjetiva e não com responsabilidade objetiva. Então, essa possibilidade, letra B, está fora. A responsabilidade objetiva pelo simples resultado. A gente não trabalha com a responsabilidade objetiva, né? Como se não houvesse nem culpa nem dolo, mesmo assim o indivíduo respondesse. A responsabilidade penal se dá pelo fato e não pelo autor. Ou seja, a responsabilidade penal se dá pelo fato. Ou seja, esse fato foi causado pelo autor, ele responde pela conduta. E o grau de reprovação não é o grau de reprovação ao autor. E aí é que está. É o grau de reprovação à conduta praticada pelo autor. Essa letra E, viu? Que ficou engraçado aqui. Foi um erro, né? Hein, Arthur?
a responsabilidade é a medida da perna. É isso que está aqui, da perna. Que perna? Eu acho que foi um erro de... Deveria ser pena, né? A responsabilidade é a medida da pena. Ficou perna. Né? Então, tá tudo bem. A responsável alternativa correta é que a responsabilidade penal se dá pelo fato e não pelo autor. Bastante discutível, né, Renato? Porque há elementos que dependem, que estão ligadas, né, ao autor. Por exemplo, a imputabilidade tem a ver com o autor, não tem a ver com o fato. Hein? O que é que tu acha, Renato? A culpabilidade é discutível, porque a definição de culpabilidade é o juiz de reprovação pessoal. Então, muitos autores falam em conduta, não é mais a definição clássica de culpabilidade, que é de Maurá, é o juiz de reprovação pessoal feito a um autor. Agora, o autor cometeu uma conduta. Eu digo que a tipicidade e a antijuridicidade são juízos de reprovação sobre a conduta e a culpabilidade é um juízo de reprovação sobre o agente. Se a gente veja, a gente for para os clássicos, essa é a definição. Culpabilidade é juízo de reprovação pessoal. Agora, feito a uma conduta reprovável. Por quê? Porque é típica e porque é antijurídica. Mas a culpabilidade é uma reprovação. Mas aí a gente teria que acertar por exclusão. Porque a medida da pena não é a responsabilidade, mas a culpabilidade. Né? A régua de medição da pena é a culpabilidade. Está lá no artigo 59 e é elemento essencial do crime, né? Pois é, eu acho uma questão complicada essa também. Porque tem elementos do autor. A imputabilidade é uma coisa propriamente do autor. Mas vamos lá, vamos aqui adiante. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Vamos para a próxima questão. Dúvidas? Vamos lá, digam aí, dúvidas. Não, tio, pode seguir. Vamos para a sexta questão. Sobre as causas de justificação, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Causas de justificação. O excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação previstas no artigo 23 do CP, salvo ao estado de necessidade em face da adoção da teoria unitária. Ora, o que seria o excesso doloso ou culposo? Né? O excesso é quando você não faz o uso moderado dos meios necessários. Né? Então, a imoderação apontaria para o excesso. O excesso é próprio para a legítima defesa. Né? Então, quando a gente lê o artigo 25, vê bem, o que é que diz o artigo 25? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E aí a gente vai ter, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa, aí aquela questão da imputabilidade, né? Aí, olha o excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, artigo 23, né? Em qualquer das hipóteses, portanto, estado de necessidade, legítima defesa, todos eles, que é o parágrafo único do artigo 23, o agente, em quaisquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, veja bem, o excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação do artigo 23, salvo estado de necessidade. Não. Também se aplica ao estado de necessidade. Se aplica a todos. A todos. É o parágrafo único. É o texto. É o texto, é a letra da lei. É a letra da lei que diz: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, bora adiante. É admissível o reconhecimento da legítima defesa contra a agressão de agente em erro de tipo permissivo evitável. O
que seria o erro de tipo permissivo evitável? É o caso da discriminante putativa, né? Então, isso é verdade, isso é verdade. Então, você tem admissível reconhecimento da legítima defesa contra a agressão de agente em erro de tipo permissivo evitável. Ele deveria poder evitar isso aqui, mas ele agiu. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício de direito ameaçado, a pena será reduzida de 1/6 até a metade. Olha que sacanagem é essa questão. Porque qual é a resposta? É a reduzida de 1 a 2/3. É de 1 a 2/3. Ou seja, o erro aqui está na fração atribuída. A pessoa tem que saber qual é a fração. Aí me lasca, velho. Esse é o tipo de questão, para mim, é burra. Eu jamais colocaria uma questão dessa na prova para os meus alunos. Ele tem que saber se é de 1/3 até a metade ou de 1/6 até a metade. Né? Essa prova foi para quê? Fundep, gestão de concursos, Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Olha, promotor de justiça. O cara tinha que saber se é 1/3 ou 1/6. Ridículo. De acordo com a nova redação promovida pela Lei 13.964, considera-se em estrito cumprimento da lei legal o agente de segurança que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crime. De fato, a Lei 13.964, que é o pacote anticrimes, estabeleceu uma novidade, mas era em relação à Defesa, né? No caso aí. defesa. Era em relação a que ele colocou, que era em relação ao quê? Ao estrito cumprimento do dever legal. Não é. É em relação à legítima defesa. Olha aqui o parágrafo único do 25. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática dos crimes. Ora, sinceramente, pela própria leitura desse inciso, dava para saber que não era estado de necessidade. Dava ou não? Ora, se o agente público é um cara refém, podia ser estado de necessidade? Não podia ser, velho. Era legítima defesa de terceiro aqui em qualquer lugar, não era, não? E eu nem sei, viu, se esse dispositivo legal era necessário. Valeria a pena ouvir Renato sobre isso. Porque, de certa forma, isso já existia, né? Talvez o que o legislador quis deixar claro aí era para não haver dúvida, né? Para favorecer a polícia, né? Para ajudar o policial. Mas, a figura da legítima defesa de terceiro já existia na redação anterior do artigo 25. O que é que tu acha, Renato? Não sei se está dirigindo. Se estiver dirigindo, deixa para lá. Acho que ele desligou a câmera aí, acho que ele deve estar voltando. Não, deixa ele quieto lá, deixa ele dirigir. Acho que deu já o horário das meninas largarem. Queremos que ele chegue tranquilo em casa. Amigos, eu estou aqui dirigindo, levando a galera para casa. Vai embora e vai tranquilo. Eu vou ver se vai dar tempo de voltar ainda. Não, relaxa, velho. Relaxa. A gente Tchau. Tchau, tio. Vamos voltar lá. Mas entenderam que esse negócio aqui, em momento nenhum, seria estrito cumprimento do dever legal? Gente, matar alguém, atirar em alguém, nunca é estrito cumprimento do dever legal. Atirar em alguém nunca é estrito cumprimento do dever legal. Qualquer situação nunca será estrito cumprimento do dever legal. Matar uma pessoa, atirar em alguém, nunca é estrito cumprimento do dever legal. Tá certo? Pelo menos não em situação que não seja uma situação de guerra, né? Bora lá. 7ª questão. Começa. De acordo com o artigo 23 do Código Penal Brasileiro... Diga lá, Edinho. Numa situação hipotética, por exemplo, porque aqui no Brasil isso é impossível, mas sei lá, por exemplo, alguém que venha a aplicar, se aqui no Brasil tivesse a possibilidade de aplicação de pena de morte, nesse caso seria um exemplo, né, de estrito cumprimento do dever legal. Você estaria matando alguém a mando do Estado necessariamente. O carcereiro aí, né, o cara que executaria,
Aqui, na verdade, no Brasil, há a possibilidade de pena de morte, né? Em situação de guerra declarada. Pronto. Realmente. Mas, enfim, foi um exemplo que me veio à mente, assim. Tirando isso, mas no caso com o policial, que venha... Sempre vai ser legítima defesa, não é isso? Vai ser sempre legítima defesa. São essas situações que a gente vai ver nas questões, né? O cara, aquele caso, lembra que o cara o agrediu, aí ele responde usando moderadamente dos meios necessários e tal, e aí responde, então, por aí vai. Mas foi bom você falar disso, Egílio, foi bom falar disso. Ou seja, é dever do carcereiro, não, como é que é o nome o carrasco, né? É dever do carrasco fazer aquilo. Muito bem. De acordo com o artigo 23 do Código Penal Brasileiro, qual das afirmativas abaixo não consta uma excludente de ilicitude? Concurso para quê, cara? Prefeitura de Eduardo Magalhães, Guarda Municipal. Qual dessas não é um estado de necessidade? Olha só. Potencial consciência da ilicitude. Tranquilíssima. Talvez a questão mais fácil que eu vi até agora. Essa foi lasca, não foi, não? Potencial consciência da ilicitude é o que mesmo que eu esqueci? É excludente do quê? Culpabilidade, né? Culpabilidade, né? Culpabilidade, exatamente. Excludente de culpabilidade. A gente já viu lá, está no nosso esqueminha, que eu vou mandar para vocês aí de novo, que a repetição é uma bênção. Muito bem. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é incorreto afirmar. Toda vez que vocês virem a palavra incorreto, bota uma bola nessa palavra, porque é danado para a gente trocar incorreto por correto e essas coisas que enrolam a gente. Bom, aqui. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao momento da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, aqui ele está se referindo à figura do semi-imputável. Se ele é inteiramente incapaz, ele é inimputável ou semi-imputável? Inimputável, né? Inimputável. Entende? Então, essa questão está incorreta. Por quê? Porque o semi-imputável, que é o cara que tem o direito à redução da pena, é aquele que não era completamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele era inteiramente capaz, ele era inimputável. E a inimputabilidade exclui a culpabilidade, que, por sua vez, exclui o crime. Alternativa incorreta. Essa alternativa, meus amigos, está incorreta. Por quê? Porque esse indivíduo ele é inimputável, logo não há causa de diminuição da pena, o que você tem é a exclusão da culpabilidade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às medidas estabelecidas na legislação especial. Correta. Aí é que estou falando, viu, Arthur? Aí o cara esqueceu, o cara está cansado, aí vai marcar isso aqui porque está correto. Ele está pedindo a correta? Ele está pedindo a incorreta. Entendeu, velho? Agora, o cara perdeu uma questão por isso. É de lascar. Não se comunicam as circunstâncias ou as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao crime. Ou seja, o cara é filho da vítima. Isso é um elemento de caráter pessoal. Não é elementar o crime. Correto. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade. Texto de lei. A condenação o condenado será submetido, do início do cumprimento da pena, ao exame criminológico de classificação para individualização da execução. Também texto Alep lá, né? Beleza. Ok. Vamos lá para mais uma da Prefeitura de Eduardo Magalhães, Bahia. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é incorreto afirmar o quê? Crime tentado ocorre quando? Ficou ruim, hein? Ficou ruim esse. Crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma pela vontade do agente. É isso mesmo.
Circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Tá errado aí. E o que está pedindo? Incorreto, né? Essa aí tá ajudando, porque as duas questões incorretas, a primeira já tava errada, né? Aí A outra quando a também primeira foi. já tá certa, às vezes o cara já marca na agonia mesmo. É verdade. O cara se salva. É verdade. Crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2º, né, do Código Penal. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E aí isso lasca, viu, velho? Porque quando bota a fração, você tem que decorar. Ellen, tem que fazer uma tabelinha dessas causas de diminuição para decorar, né, não? Fazer uma tabelinha e compartilhar. Bora. Eu acho que fazer uma tabelinha das causas de diminuição, dizendo, nesse caso a fração é essa, nesse caso a fração é essa. Porque estão cobrando fração, velho. E aí, como é que você vai saber se essa alternativa está correta ou está errada se você não sabe? É claro que por exclusão a gente chegaria, né? Não pode ter duas incorretas. Então, essa aqui está facilmente incorreta, mas essa aqui tem que exigir que você saber. Eu não sei. Eu não decoro, nunca decorei isso, não. Se me perguntarem, diminui, eu não sei. É lá, tá no código, eu vou decorar um negócio que tá no código, pô. Aí é lá. Ok. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Texto de lei, desistência voluntária, arrependimento eficaz, né? Então, texto de lei. Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que couber causado, pelo menos culposamente. Tranquilamente. Texto de lei. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, que exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo, se previsto em lei. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo, erro de tipo, né? Erro de tipo. Exclui o dolo, porque o que é o erro de tipo? Eu imaginei que na situação fática em que eu me encontro, eu não estava praticando a conduta. Então, exclui o dolo, porque não tinha um dolo de produzir a conduta típica, mas admite a punição por culpa, se prevista por lei. Né? Existe homicídio culposo? Existe. Então, se era exigível que ele tomasse algum cuidado antes de praticar a conduta, ele poderá ser punido culposamente. Tranquilo ou não? Está claro esse tópico aqui. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Está claro isso aí ou não? Claro, tá claro. É texto de lei, não é não? Isso. Bora adiante. 10ª questão. No que tange aos institutos da tentativa e consumação, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior, é correto afirmar que o agente... Então, correto. Estamos aqui, a brincadeira agora é correto. Então, qual é a alternativa? Que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos até então praticados. Ó, texto de lei, não é não? Texto de lei. Quem voluntariamente desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos até então praticados. Que, por ato voluntário, repara o dano causado em crime praticado com violência à pessoa. Olha, isso aqui é arrependimento posterior. Tem arrependimento posterior com crime com violência contra a pessoa? Não. O arrependimento posterior é necessariamente nos crimes sem violência à pessoa, né? Então, já parei de ler aqui. Arrependimento posterior é crime sem violência à pessoa. Responde pela tentativa nos crimes culposos ao não observar o dever de cuidado que estava obrigado. Não existe tentativa em crime culposo, meus amigos. Não existe tentativa em crime culposo. Ora, como é que o cara... Se o cara fez por negligência, imperícia, qual é o conceito de tentativa? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, o agente tem que ter dolo para poder ter um crime para ter a tentativa, tem que ter o dolo, não é não? Agora, se o crime é culposo, não existe tentativa. Não pode haver tentativa de crime culposo. Está claro por quê? Está claro por quê ou não? Tá. Tá sim. O conceito de tentativa é
Tentativa é quando o crime deixa de se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se nunca foi a vontade do agente praticar o crime, então, vê lá. Que após iniciar os atos de execução, voluntariamente impede que o resultado se produza, responderá pelo resultado pretendido inicialmente. Isso aqui é o contrário do que diz o texto, né? Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, ele só responderá pelos atos praticados e a gente esquece o dolo inicial. Esquece o dolo inicial. Não responde pela tentativa quando, por ineficácia relativa do meio, é impossível consumar-se o crime. Isso aqui é crime impossível, né? Isso aqui é a figura do crime impossível, que é quando há ineficácia relativa do meio. Absoluta, né? É absoluta ineficácia. Não é relativa, né? É absoluta. Para ele não responder pelo crime, a ineficácia tem que ser absoluta, não pode ser relativa. Se a ineficácia é relativa, ele responde, né? Tem que ser absoluta a ineficácia do meio. Muito bem, foi muito bem observado, hein, Ellen? Para que ele não responda pela tentativa, a ineficácia do meio, para que o crime seja impossível, tem que ser absoluta. Muito bom. Vamos para a 11ª questão. João Guilherme estava a bordo de uma lancha, a caminho de uma praia paradisíaca. Ocasião em que o marinheiro, Jonathan, acabou por colidir em uma pedra, com a lancha afundando. João e Guilherme se jogam ao mar. Momento em que visualizaram um único colete salva-vidas. Após uma breve luta corporal, João conseguiu permanecer com o bem, enquanto Guilherme, desamparado, veio a óbito. Ok. Neste cenário, considerando a disposição do Código Penal, João atuou sob o manto da... Bora lá. Então, João e Guilherme estavam a bordo de uma lancha a caminho da paradisíaca praia, ocasião em que o marinheiro Jonathan acabou por colidir. Quem provocou o acidente foi Jonathan. Quem provocou o acidente? Então, João está de boa aqui, né? Não foi ele que provocou o acidente. E aí jogaram lá no momento em que, após uma breve luta corporal, João conseguiu permanecer com o bem. Então, ele está em estado de necessidade, ele não provocou, então está de boa. Exercício regular do direito, inexistência, legítima defesa, estado de necessidade, causa de justificação. Né? Entenderam aqui ou não? Entenderam porque... Sim, por causa do perigo atual, né? Perigo atual, ele estava lá, né? Estava lá, havia um perigo atual que ele não causou, nem poderia de outro modo evitar. Quem causou foi Jonathan, foi Guilherme, né? A FGV pegou o leve. Jonathan é um outro cara, né? Jonathan é um outro cara, né? É. Beleza. Mas veja só, mas está claro que não é exercício regular, inexigibilidade com conduta diversa, legítima defesa também não, também não caberia legítima defesa como causa de justificação, porque colocou a briga aqui para caracterizar a legítima defesa, foi ou não foi? Mas por que eles estavam brigando? Para sobreviver. Então não tem injusta agressão. Não havia intenção de agressão um ao outro. O que estava motivando ali a situação era o estado de necessidade, né? Era o estado de necessidade. A briga, a lesão corporal eventualmente causada, é justamente aquela situação que foi determinada pelo estado de necessidade. Dúvida sobre isso ou não? Nenhuma, né? Tranquilo ou não? Tranquilo. Vamos aqui. Em conformidade com o decreto-lei tal do Código Penal, marcar-se a afirmativa certa e nas erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira, a legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude. Destarte o fato típico praticado em legítima defesa é lícito. Assim, o fato é lícito. Não configura crime. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude, afirmação correta. Destarte o fato típico praticado em legítima defesa é lícito e não configura crime. Então,
essa alternativa, pessoal, ela está correta. O que eu já excluo, eu só fico entre A e B, A e C. É ou não? Vê que é arretado? É. Eu só sei isso, eu já tenho 50% de chance de acertar. Eu só sei que legítima defesa é excludente de ilicitude. E já sabe que a última é errada. Não, eu sei que a B, a D e a E estão erradas. Porque a primeira não é C? Isso, mas não são 3 afirmações. Aí as duas já tem o E na terceira afirmação. Aí não precisa nem ler. Ok, vamos lá. Então, a segunda afirmação. A legítima defesa depende dos seguintes requisitos cumulativos: agressão injusta, efetiva ou pretérita. E aí, pessoal? Já me lascou aqui, foi ou não? Pretérita? Agressão injusta pretérita? Não. O cara está em legítima defesa se ele apanhou ontem. Ele apanhou ontem do amigo e agora ele está em legítima defesa. Para que caracteriza a legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. Iminente significa estar prestes a acontecer. Pretérita é o quê? Agressão do passado. Agressão do passado. Não. Então, a segunda está errada. Eu ainda... já sei. Já sei. Já sabe. É C. É necessariamente a letra C, porque a segunda está errada. Mas bora ver a terceira opção. Considera-se penalmente inimputável a pessoa de até 18 anos de idade completos, a qual ficará sujeita a tratamento especial. Uma pessoa com 18 anos é inimputável? Não. Percebe aqui o erro, qual é? Uhum. Considera-se penalmente inimputável a pessoa até menor de 18 anos. Com 18 anos, é imputável, velho. Então, a terceira opção também está errada. Questão fácil, foi ou não foi? Foi fácil. Foi, tranquilo também. E era para quê? Guarda municipal, mas tranquilo. Guarda municipal também dá para lá que a gente não está procurando isso. Ok, 13ª questão. Guilherme, com a intenção de socorrer seu filho... Ó, tem que sublinhar isso aqui, viu, gente? Ó, o dolo. Ó. Qual é a intenção de Guilherme? A intenção é socorrer seu filho. Já tem uma coisa aí, tem que sublinhar isso aqui. Guilherme, com a intenção de socorrer seu filho, Rodrigo... o filho se chama Rodrigo. Utiliza sem consentimento o carro de seu vizinho, Douglas, para levar Rodrigo ao hospital. Qual é a excludente aqui? Acho que estado de necessidade. Estado de necessidade. Então, estava aqui. Tinha que socorrer, pega o carro do cara. E a ação de Guilherme é considerada criminosa em qualquer hipótese? Não. Lícita, acobertada pelo exercício regular do direito. Exercício regular do direito, pegar o carro do cara é exercício regular do direito. Lícita, acobertada pela excludente de estado de necessidade agressiva. Esse agressivo aqui me parece completamente fortuito. Mas é estado de necessidade. Criminosa. Parei de ler, não vou ler mais a letra D. Não é criminosa. Se não houver a devolução dos valores equivalentes ao consumo de combustível. Né? Aqui é o caso da figura do furto de uso. Né? Do furto de uso. Já ouviram falar de furto de uso, sim ou não? Já ouvi falar em algum PDF assim, que eu devo ter lido. Furto de uso é o seguinte. Vamos entender o que é o Instituto do Furto de Uso, que é estranhíssimo, que não é crime, não constitui furto. Se o indivíduo subtrai o objeto com a intenção de devolvê-lo em seguida, nas mesmas condições que o subtraiu, a conduta é atípica. Aquilo que Ellen fazia com Heloísa, né? Subtraía o objeto com a intenção de devolvê-lo em seguida. Eu ia dizer agora, troca de irmãos, com o irmão. Veja bem, não, porque o que acontece é o seguinte, é que o tipo penal do artigo 155 diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando se diz subtrair para si, tem a ideia de
subtrair para constituir com o objeto seu ou de outra pessoa. Se o objetivo é devolver, a conduta é atípica. É estranho, mas é. Chamado de furto de uso. Compreenderam ou não? Sim, tio. Não é nada intuitivo isso, né? Não é nada intuitivo. O indivíduo subtraiu com a intenção de restituir posteriormente, a conduta é atípica, porque o artigo 155 diz subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, a conduta não corresponde ao tipo penal. Não corresponde ao tipo penal. Vamos à 14ª questão. Luvanor, nosso amigo Luvanor, guarda municipal, vê Menelau danificar voluntária e conscientemente um veículo pertencente ao poder público municipal, capturando-o em flagrante delito. Por saber que Menelau é pessoa violenta e temendo sofrer represálias futuras, Luvanor, no momento da captura, deixa de se identificar ao conduzido. Nesse contexto, qual é a conduta de nosso amigo Luvanor? Praticou crime de abuso de autoridade na modalidade dolosa, praticou crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. Não praticou crime, pois estava ausente o especial fim de agir. Meus amigos, qual é dessas alternativas? Não praticou crime, ainda outra possibilidade. Não praticou crime, pois está ausente especial fim de agir. Não praticou crime, pois só a identificação falsa é abuso de autoridade. E aí, meus amigos? Eu iria de letra C. Viu? O que é que vocês acham? Não tenho ideia. Não, é porque, se eu não me engano, não existe crime de abuso de autoridade culposo, né? E identificar-se falsamente é crime de abuso de autoridade, que não foi o caso. Então, como eu não estou vendo, assim, eu não acho que ele está praticando abuso, então eu iria de letra C, mas realmente me pega um pouco. Não sei, mas ele tinha intenção de omitir, né? Sei lá. Então, vamos ler aqui. Qual foi a conduta dele? Por saber que Menelau é pessoa violenta, temendo sofrer represálias futuras... sim, eu não me atentei essa parte final. Ele opta, entendi. Então, eu iria de letra A, então. Cometeu aí abuso de autoridade. Mas o gabarito tá dando letra C mesmo, viu? Tá vendo? Olha aí. Olha aí, tá vendo? Especial fim de agir. Bota cada futuro delegado. É isso aí, tá apontando o gabarito. Não, é porque, exatamente, deixar de se identificar, eu acho que não é crime. O crime é identificar-se falsamente, entendeu? Então, por isso aí que me pega assim um pouco, mas eu iria dizer, na hora ali da prova... Mas não é obrigado a identificar quando... Não, a identificação é obrigada na lavratura do auto de prisão em flagrante. Entendeu? Ali só foi a captura. Na captura... Ele prendeu o cara e conduziu para a delegacia. A identificação de quem o prendeu é obrigatória no auto de prisão em flagrante. Entendi. É porque também essa questão fugiu um pouquinho do que a gente estava estudando na aula, né? Aí... Mas foi uma questão boa. Questão bem complexa. Foi bom. E para guarda municipal, viu? Para guarda municipal. Não é fácil, não. Não tem moleza, não, meu amigo. Não tem moleza, não. Provavelmente para essa área penal, assim, cai muito. Abuso de autoridade é uma lei que o cara tem que ler bem. Cai bem. Eu acho que, principalmente, né Arthur, para carreiras policiais, né, cara? Mas também para promotor, né, oficial de justiça, juiz, cai muito também. Ok, olha o nome da rapaziada. Mick, Pat, Barney e Vilme organizaram um ato criminoso que é realizado com sucesso. Posteriormente, todos os meliantes são capturados, julgados e condenados. Nos termos do Código Penal, quem de qualquer modo corresponde para o crime incide nas penas a este culminadas na medida da sua
Qual é a reação Culpabilidade. da sua culpabilidade? Texto de lei, né? Na medida da sua culpabilidade, que é o grau daquilo que a gente estava discutindo há pouco, é o grau de reprovação pessoal de cada um dos agentes que participaram da conduta. Pessoal, vamos ver mais um aqui e vamos parar por hoje aqui. Depois a gente termina esses e dá continuidade. A respeito de crime impossível e delito putativo, julgue os próximos itens. Delito putativo refere-se à absoluta impropriedade do objeto. Eita, parei aqui, não foi? Parei de ler aqui ou não? O que é isso aqui? Absoluta impropriedade do objeto. É o quê? Crime impossível. Crime impossível. Delito. Então, parei de ler aqui, bicho. Isso aqui está errado. Então, não quero mais ler, não. Delito putativo refere-se à absoluta impropriedade do objeto. Não quero mais ler, nem sei mais o que é. No delito putativo, o agente tem a intenção de praticar um crime, porém, o ato não encontra tipificação legal. Ora, no delito putativo, ele não tem a intenção de praticar o crime. Ele pensa que está em uma legítima defesa, ele pensa que está numa situação de ele é putativo. A palavra putativo significa por engano, ele acha que, então, o indivíduo não tem a intenção de praticar um crime no delito putativo. Segundo o entendimento do STF, não há crime quando o flagrante preparado pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, flagrante preparado não pode ser, é nulo, não tem nenhum valor. Não existe, né? Não pode. É ilegal o flagrante preparado. Deixa eu lembrar a vocês agora os 5 tipos de flagrantes que existem, né? Vamos lembrar, isso aqui é meio processo penal, né? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Existem 5 tipos de flagrante. Flagrante próprio, que é o indivíduo que é encontrado no local do crime, logo no momento que ele está executando o crime, ou logo após tê-lo executado, mas ele está no local do crime. Flagrante impróprio, quando ele é perseguido ininterruptamente, né, logo depois de ter praticado o crime. Então, flagrante próprio está no local do crime, no momento que ele está praticando, ou logo após ter praticado. Impróprio, ele é perseguido ininterruptamente, e aí ele é presumido. Presumido significa ele é encontrado com objetos, documentos, armas que fazem pressupor ser ele o autor do crime. Então, eu tenho flagrante próprio, impróprio e presumido. Terceiro tipo de flagrante, flagrante esperado. Flagrante esperado é aquele que a polícia sabe que vai acontecer, fica ali esperando e dá um flagrante próprio na hora que o cara pratica o crime. O flagrante esperado é um outro tipo de flagrante próprio, porque a polícia não induziu o comportamento do agente, ele fez por vontade própria. E o quinto tipo de flagrante é o flagrante diferido ou retardado. É que nos crimes de associação criminosa e nos crimes de droga, com autorização judicial, o policial entra na organização criminosa, vê a prática dos crimes, mas só pratica a prisão em flagrante tempos depois, quando é o momento mais oportuno para a prisão. Só há 2 tipos de crimes, organização criminosa e drogas. Somente esses 2 tipos de crime admitem um flagrante retardado ou diferido. Próprio, impróprio, presumido, esperado, retardado ou diferido. O que é o flagrante preparado? É quando a polícia induz a conduta do agente para prendê-lo. Ora, se a polícia induziu a conduta do agente, ligou para ele e traga a droga para cá, o indivíduo estaria ali se a polícia não tivesse pedido, então a polícia não pode se valer da conduta que ela determinou que fosse feita para, assim, responsabilizar alguém. Então, há 2 tipos de flagrante que não são admitidos. O flagrante forjado, por motivos óbvios, né? A prova foi plantada, e o flagrante preparado, ou seja, aquele flagrante que o indivíduo preparou para que o réu entrasse naquela sinuca. Muito bem, vamos parar por aqui, que eu estou bem cansado já, e a gente continua semana que vem. Beleza, gente? Combinado? Beleza, tio. Obrigada. Beleza, prof. Até a próxima. Obrigado. Está aqui conosco. Prazer. Você vai relembrando as coisas, minha amiga.
Grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tá, boa noite. Beijo, tchau. Tchau, tio. Vou encerrar aqui.